Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver amplificador classe AB, calculando o ganho de tensão. Nesse tutorial eu vou mostrar como calcular o ganho de tensão do amplificador classe AB apresentado nos tutoriais passados. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Você já viu como calcular todos os componentes, mas o transistor Q3 é um amplificador de sinal. Qual o ganho de tensão desse circuito? O ganho de tensão é a razão entre a tensão AC de saída, a tensão sobre o alto-falante, dividido pela tensão AC do sinal de entrada. Mas o circuito do transistor Q3 é um amplificador classe A? Sim, o amplificador AB tem um amplificador classe A mais um amplificador classe B. Muito lógico, não é mesmo? Vou separar o amplificador do transistor Q3. Ele é o responsável por amplificar o sinal AC gerado pela fonte VI. Você lembra como analisar esse tipo de circuito? É só usar a superposição e olhar somente para a fonte de sinal VI, colocando a fonte de tensão VCC em curto. Está lembrando agora? Em AC, você pode desconsiderar os capacitores e os diodos. O circuito fica muito mais simples. O desenho do circuito pode ser melhorado, colocando todos os terras para baixo. Eu já fiz um tutorial mostrando a análise em pequenos sinais desse circuito. Transistor amplificador de emissor comum com divisor de tensão. Está na descrição desse vídeo. Você lembra como calcular o ganho de tensão desse circuito? O ganho de tensão é igual à resistência de coletor dividido pela resistência de emissor. Mas, e sempre tem um mas, essa equação só é válida se a resistência de carga for muito maior do que a resistência de coletor. Quem é a resistência de carga RL nesse circuito amplificador? Será a resistência do alto-falante? Poderia ser, mas observe que existe o transistor de potência entre o alto-falante e o coletor do transistor Q3. Então, a resistência do alto-falante aparece refletida na base do transistor Q2. Logo, a resistência de carga RL é igual à resistência do alto-falante refletida na base de Q2. Você lembra como calcular a resistência de emissor refletida na base? Isso mesmo, é igual à resistência de emissor multiplicada pelo beta do transistor. E quem é a resistência de emissor nesse circuito? Isso mesmo, é a resistência do alto-falante, 8 ohm. O ganho beta é 40, o ganho do transistor de potência BD140. Calculando, a resistência de carga é igual a 320 ohm. Note que agora a resistência de carga é da mesma ordem da resistência de coletor. Então, a resistência de coletor na equação deve ser ajustada para o paralelo da resistência de coletor RC do circuito com a resistência refletida calculada há pouco. Calculando o paralelo dá 203,6 ohm, uma resistência bem baixa, bem menor do que os 560 ohm inicial. Isso vai fazer o ganho cair. Vou colocar no diagrama do amplificador classe A. Então fica a lição. No amplificador classe A, quando a impedância de entrada do circuito seguinte for baixa, tem que fazer o paralelo. Substituindo na equação os valores RC, equivalente, igual a 203,6 ohm, e a resistência de emissor, igual a 120 ohm, resulta um ganho de 1,6. Um ganho bem baixo, mas não fique triste. Afinal, esse é um amplificador de potência. Você viu nesse tutorial como calcular o ganho de tensão desse circuito amplificador simples. Note que para aumentar o ganho, o valor da resistência refletida deve aumentar. Uma forma de fazer isso é aumentando o ganho beta do transistor de potência. Por isso, os amplificadores com transistores de potência na configuração Darlington têm um ganho maior. Então, nos próximos tutoriais, vou analisar o amplificador classe AB com transistores Darlington. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros
Para mais tutoriais sobre eletrônica, até lá!